Tua palavra é luz no meu caminho, luz. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro neste dia do Senhor. É domingo, dia de participarmos da Eucaristia, de não nos contentarmos em ficar apenas em casa ou assistir a missa pela televisão, não. Nós católicos participamos da missa, na igreja, na nossa paróquia, na nossa comunidade, para ali viver intensamente o mistério pascal de Cristo. Começa esse dia reavivando dentro de ti esta presença, tendo certeza que você respira, exala esta presença. Deus vem ao nosso encontro. Deus está dentro de nós. E a maneira mais simples e mais plena e completa de acessá-lo é por meio da nossa respiração consciente. Inspire e acolha em ti, Deus. Meditemos, amados e amadas, as leituras deste domingo. A leitura primeiro do profeta Isaías, capítulo 66, versículos 10 ao 14, apresenta ali o retrato de um povo que retorna do exílio e ali ainda com as marcas do sofrimento, mas um povo que também alimenta aí dentro de si a esperança. A esperança porque Deus se manifesta. Porque Deus promete a este povo a paz, alegria. Porque Deus promete amor, afeto a este povo. Deus o consolará. Deus fará com que o coração deste povo seja exultado. A mão do Senhor se manifestará em favor deste povo. Por isso a esperança que ali no meio deste povo é alimentado, essa certeza de que Deus já é presença, de que Deus já vibra, já caminha junto deles. O texto do Evangelho de hoje é Lucas 10, versículos de 1 ao 12, 17 ao 20. Se diz o texto: Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrar, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naqueles dias Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade.
Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer o mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, esse texto belíssimo, rico de muitos ensinamentos, que o nosso tempo não é suficiente para explicarmos tudo. Por isso fiquemos com apenas 3 detalhes deste texto de hoje. O primeiro é justamente a escolha que Jesus faz. Já tinha escolhido 12. Estes 12 discípulos, 12 pessoas, não fizeram grandes coisas que viessem a provar ou a serem aprovados pelo Mestre. E agora, Jesus escolhe mais outros 72, ou seja, 6 dúzias, com mais uma dos 12 anteriores, ou seja, Jesus tem agora 7 dúzias de discípulos à sua disposição. Portanto, está completo, é o número da perfeição, o número 7. Jesus os escolhe. Depois de escolher, diz que vai os enviar 2 a 2 à sua frente, nas cidades e lugares por onde ele próprio devia passar. Amados e amadas, Jesus os escolhe, os capacitam e depois os enviam 2 a 2. A segunda parte do texto são as instruções que Jesus dará a estes seus discípulos. E a primeira instrução é uma revelação, quando ele diz: vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Jesus tinha consciência do mundo em que eles iriam pisar, cheio de muitas víboras, de muitas pessoas que não queriam e não comungavam com o bem, com o projeto por ele defendido. Por isso Jesus diz: vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Infelizmente, ainda hoje, somos enviados para o meio de lobos e temos muitos lobos. E por isso, infelizmente, precisamos estar sempre com muito cuidado diante de um mundo que não ama aqueles que amam, que não acolhem aqueles que se deixaram ser enviados e conduzidos pelo Mestre Jesus. Neste sentido, Jesus vai dizer que os seus discípulos são portadores da paz. A paz esteja convosco. 72 também era o número das nações pagãs. Portanto, estas nações pagãs são incluídas no projeto amabilíssimo de Deus. E aí diz Jesus que quando sair, não devereis levar bolsa nem sacola, nem sandálias nos pés, mas deve simplesmente confiar na providência que advém de Deus. A ação dos seus discípulos deve ser curar os doentes que houver naquela casa em que forem hospedados, dizendo: o reino de Deus está próximo de vós. Se for de bem recebido, ali deve permanecer esta paz que com eles levavam. Se não, deve sair dali e dizer que até a poeira dos pés são sacudidas. É o que fazia os judeus com o povo pagão. E aí diz Jesus: aqueles que não reconhecerem vocês como os meus enviados, Sodoma e Gomorra será tratada com menos dureza do que estas cidades. Última parte do texto é a volta dos 72.
E eles voltam contentes, alegres, diferente dos 12, quando voltaram a Jesus. Aqui diz que eles voltaram contentes. Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Não fomos nós, foi pelo teu nome. E Jesus toma a palavra e diz: eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Ou seja, Satanás foi destronado. Não mais reside como se pensava que ele também residia no céu. Ele foi destronado. Eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Contudo, termina Jesus, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem, mas antes ficai alegres porque os vossos nomes estão escritos no céu. Sim, a nossa alegria não deve ser em fazer proezas, em aparecermos, mas a nossa alegria deve estar na certeza de que o bem que fazemos aqui, na humildade de Jesus, nós então teremos o nosso nome escrito no coração de Deus. Deixemos, amados irmãos e irmãs, ser conduzido por esta palavra, este reconhecimento que a segunda leitura, Gálatas 6, 14 ao 18, Paulo vai dizer que eu me glorio somente da cruz do Senhor. E aí ele vai dizer, nem a circuncisão, nem as incircuncisão, nem aqueles circuncidados, nem os incircuncisos, nenhum tem valor. O que conta é a nova criação. E esta nova criação tem como fundamento Cristo. Pois trago em meu coração as marcas de Jesus. As marcas da entrega, as marcas da doação, as marcas do amor a um projeto defendido por Deus. Rezemos ao nosso bom Deus, que Ele nos capacite, e assim sejamos nós também por Ele enviados em missão, para comunicar a paz neste mundo tão desejoso, tão necessitado da paz de Deus. Você que me acompanha todos os dias, recebendo os meus vídeos, não esqueça de deixar o seu like, de fazer com o seu comentário, de distribuir esse conteúdo para seus amigos, seus grupos. Vamos fazer a palavra de Deus chegar mais longe. E assim, com certeza, o bem perderá força, Satanás cairá do seu trono e Deus, sim, será aquele que vai predominar neste mundo tão necessitado dele. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.